Amém? Verso 1, capítulo 9, segundo livro dos Reis. Todos acharam? Amém? Nós vamos todos juntos, como diz o meu amigo pastor Silvio, né? Vamos todos juntos, né, pastor? Todo mundo junto. Gente, hoje é o dia do pastor, né? Coisa linda de Deus. Eu vi que o Flávio estava fazendo algumas menções assim à data, mas Deus tem nos dado alegria e a oportunidade de conviver e conhecer ao longo da nossa caminhada homens e mulheres de Deus incríveis. Homens e mulheres de Deus que têm aberto mão da sua vida, dos seus sonhos, dos seus projetos pessoais, para viver na íntegra aquilo que Deus está trazendo e está propondo para as suas vidas. Então eu quero aqui de público honrar todos os pastores e pastoras nesse dia. A gente sabe que é uma data que talvez passe desapercebida, mas quem é pastor, né? Quem tem um coração pastoral, sabe do que eu estou falando? De quantas coisas homens e mulheres de Deus têm aberto mão nesses dias para que o reino de Deus venha, para que o reino de Deus seja estabelecido, ou melhor, manifestado. Nós temos sim esse poder nas nossas mãos de manifestar o reino dos céus na terra, até que o nosso Senhor venha para estabelecer o seu reino. Nós manifestamos e Ele vai vir estabelecer. E eu sei que há muitos homens e mulheres de Deus aqui no Rio Grande do Sul. Eu quero honrá-los nessa noite, dando glória ao Senhor pela vida de cada um desses homens e mulheres de Deus. E hoje, eu disse para o Flávio, eu vi um comentário numa das redes sociais que entristeceu meu coração. E nós sabemos que em parte isso é até, vamos dizer assim, fruto de um trabalho contrário à vontade de Deus, que muitas pessoas que se dizem homens de Deus fizeram ao longo dos anos, que acabaram manchando a imagem da igreja. E um pastor conhecido nosso, ele fez uma postagem bem despretensiosa, e embaixo alguém colocou algo assim, do tipo, eu só consigo entender que vocês querem mobilizar o povo em época de pandemia para voltar aos templos, para que vocês possam arrecadar. Como se o nosso foco fosse o dinheiro. Nós vimos conversando, eu e o Flávio, mais de 90% dos pastores que nós conhecemos, eles colocam os seus recursos pessoais na igreja onde congregam, a igreja onde eles cuidam, onde eles pastoreiam. Mais de 90% dos pastores que eu conheço, que nós conhecemos, eles colocam os seus recursos. Muitas vezes tiram da casa, da família, uma reforma, um carro talvez que pudesse comprar, algo melhor que poderia, uma férias, talvez que pudesse passar em família, uma viagem. Muitas vezes abrem mão de seu conforto pessoal para colocar na congregação onde eles estão pastoreando. Então não acho justo que as pessoas falem dessa forma dos pastores, da igreja, porque não é assim. Nós não podemos pegar alguns erros e colocar todos os erros de algumas poucas pessoas que não nos representam, colocar todos os homens de Deus aí no mesmo saco, chacoalhar e despejar assim. Não é assim. Então eu quero honrar os pastores nessa noite, as pastoras que estão dando a sua vida no Rio Grande do Sul, para que as pessoas conheçam a Jesus. Amém? Glória a Deus. Verso 1, capítulo 9, diz assim: Então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: Cinge os lombos, leva contigo este vaso de azeite e vai-te a Ramote Gileade. Em lá chegando, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Entra e faz-o levantar-se do meio dos seus irmãos e leva-o à câmara interior. Toma o vaso de azeite, derrama-lhe sobre a cabeça e diz: Assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te detenhas. Foi, pois, o moço, o jovem profeta, a Ramote Gileade. Entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados. Ele disse: Capitão, tenho uma mensagem que te dizer. Perguntou-lhe Jeú: A qual de nós? Respondeu-lhe ele: A ti, capitão. Então se levantou Jeú e entrou na casa. O jovem derramou-lhe o azeite sobre a cabeça e lhe disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá,
Exterminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Porque farei a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel. Não haverá quem a enterre. Dito isto, abriu a porta e fugiu. Saindo Jeú aos servos de seu senhor, disseram-lhe: vai tudo bem? Por que veio a ti este louco? Ele lhes respondeu: bem conheceis esse homem e o seu falar. Mas eles disseram: é mentira. Agora faze-nos sabê-lo, te pedimos. Então disse Jeú: assim e assim me falou a saber. Assim diz o Senhor: ungi-te rei sobre Israel. Então se apressaram e, tomando cada um seu manto, os puseram debaixo dele sobre os degraus e tocaram a trombeta e disseram: Jeú é rei. Verso 30. Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel o soube. Então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela: teve paz Imri, que matou seu senhor? Levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a daí abaixo. Lançaram-na abaixo e foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos. E Jeú a atropelou. Entrando ele, havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. Foram para sepultar, porém não acharam dela senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber. E ele disse: esta é a palavra do Senhor, que falou por intermédio de Elias o tesbita, seu servo, dizendo: no campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão: esta é Jezabel. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Ontem à noite nós ministramos essa palavra lá em Charqueadas. E eu estava até bem animada porque eu queria falar de outras coisas. E às vezes a gente se prepara, faz um esboço, escreve algumas coisas e na hora Deus vem e acaba fazendo do jeito dele, porque Ele é Deus. Deus não cabe na nossa ministração, Deus ele não cabe no nosso esboço. Ele é maior do que tudo isso. E quando Ele nos chama, nós entendemos que nós estamos aqui para fazer a vontade dEle, para dizer aquilo que Ele quer que a gente fale. E uma das coisas que nós temos percebido nesses dias, que são dias bem pontuais para a igreja, não é verdade? Prova disso é que nós estamos dessa forma aqui reunidos. São dias bem diferentes, mas são dias de transição, onde nós estamos mudando o cenário já há alguns meses. Estamos vivendo um outro cenário na política da nação, das nações, na forma da igreja reunir, na forma da igreja ser igreja, na forma da igreja congregar, na forma de como nós temos nos movido. E eu percebo que muitas coisas durante essa pandemia ativaram algumas coisas em nós. E logo no início da pandemia, eu lembro que eu ministrei aqui uma noite. Aliás, foi a última vez que eu ministrei, falando justamente de que Deus, Ele estava assim. E eu creio que muitos homens e mulheres de Deus têm falado a mesma coisa, porque é o Espírito de Jesus que está em nós, é o Espírito de Deus que habita em nós. Então nós temos a mente de Cristo como igreja. Então o que Deus comunica aqui, comunica lá, não é? Ele é Deus. E uma das coisas que Deus tem falado muito forte conosco como igreja, que são dias que nós estamos nos voltando para dentro das nossas casas, nos voltando para dentro das nossas famílias, porque Deus, Ele está tratando com a igreja. E às vezes nós falamos assim: Deus está transicionando a igreja, Deus está tratando com a igreja, Deus está mexendo na vida, não só mais um toque na nossa espiritualidade, mas Deus está trabalhando de uma forma que vai mudar as nossas vidas. Preste atenção, Deus está mudando as nossas vidas, irmãos. Deus está fazendo coisas talvez na sua vida, não sei, mas que talvez você nunca tenha imaginado que Ele iria fazer. Deus está colocando você em lugares com pessoas, diante de situações, e da mesma forma comigo, que eu nunca pensei que fosse viver. Situações pessoais, coisas minhas,
E não é só um toque na minha espiritualidade, mas é um toque na minha vida. É um toque transformador, porque não adianta nós virmos para um lugar como esse, pedindo que o Senhor nos toque. Não, nós precisamos, além de ser tocados, nós precisamos ser transformados pelo Espírito de Deus. Então são dias em que Deus, Ele não está tratando com a instituição igreja. Não é com uma placa, com uma denominação, com a denominação A, com a denominação B. E às vezes nós ligamos a TV e assistimos algumas notícias, prestamos atenção em algumas coisas que têm acontecido em algumas congregações, e nós olhamos, viu, Deus está pesando a mão. Olha só, Deus falou que ia mexer na igreja. Não, Deus está mexendo na igreja CPF, eu e você, porque nós somos a igreja. A igreja é a partir de mim e de ti. Então Deus está mexendo nas nossas entranhas, irmãos. Deus está mexendo nas nossas entranhas. Deus está mexendo nas minhas entranhas. Existem coisas que são realmente doloridas, mas nós precisamos, de pé, diante de Deus, enfrentar as coisas que estão acontecendo. Deus está trazendo clareza para algumas coisas que talvez antes você não enxergava. É como se sim, o Senhor estivesse trocando os nossos óculos espirituais nesses dias. E nós vamos começar a entender e ter algumas percepções no nosso espírito. E para isso, eu e você, como filhos e filhas de Deus, nós precisamos estar conectados com o Espírito de Deus. Porque senão nós vamos nos distrair. Porque são muitas informações. Cada momento que a gente liga o rádio, que a gente liga a televisão, informação em cima de informação. De manhã se fala uma coisa, à tarde é outra, à noite é outra. A impressão que nós temos muitas vezes é como se alguém estivesse trabalhando para dar um nó na nossa cabeça. E a gente sai, não sabe se beija, não sabe se abraça, se tira máscara, se bota máscara, se vai no supermercado, se pode ir na loja, se pode estar no ponto do ônibus, se pode ir no banco. Ninguém sabe como proceder. Pessoas que há meses não veem os seus parentes e a gente às vezes não sabe como fazer. Não sabe o procedimento, né? Outro dia eu conversava com a pastora Rô, a gente não sabe como fazer, não sabe o que é certo, porque são muitas informações. E graças às redes sociais hoje, toda a informação ela se tornou muito líquida, muito rápido. Para a informação sair daqui de Porto Alegre e chegar lá nos Estados Unidos, são segundos, basta alguém estar conectado. Mas nós, como filhos de Deus, nós precisamos entender o que Deus está falando e comunicando conosco nesses dias. Deus está procurando sim, e eu tenho aprendido isso com o pastor Luiz Hermínio, nesses anos que nós temos caminhado perto dele. Deus tem chamado nesse tempo justamente as pessoas que são improváveis. São aquelas pessoas como eu e você, improváveis. Sabe aquela pessoa que ninguém dizia que ia dar alguma coisa? Que ninguém achava que ia poder chegar em algum lugar, mas não se trata de chegar num lugar de visibilidade. Irmão, Deus não quer nos fazer famosos. Deus quer que nós sejamos santos. Deus não quer colocar homens e mulheres no topo da fama nesses dias. Não, não se trata disso. Se trata de pessoas que vão entender aquilo que o Senhor as está chamando para fazer. Homens e mulheres que têm amadurecido na sua caminhada, com as dores que têm vivido, com os sofrimentos que têm enfrentado, aprendendo obediência pelas coisas que têm sofrido, assim como o nosso Mestre Jesus. E se nós quisermos nos inspirar em alguém, que seja nele. Se nós quisermos nos gloriar de alguma coisa, que seja da cruz de Cristo. Porque não há nada bom em nós, irmãos. Nós não podemos fazer nada bom. Nada bom. Se não for por Ele, através dEle, não há nada bom em nós. Porém, nós somos sim santos, santificados por Jesus. E agora, nós estamos diante de um cenário onde Deus está chamando a igreja para um compromisso sério. Agora o negócio está apertando. E eu vou dizer algo, vai apertar mais. Apocalipse 22, capítulo 22, verso 11 fala que aquele que está se purificando, se purifique mais. São dias em que nós precisamos sim mergulhar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Mais purificação, mais santidade. É fácil entrar nesse lugar nos dias que nós estamos vivendo? Não é fácil, irmãos. Mas nós precisamos buscar, nos esforçar. Porque o reino dos céus, ele é tomado por assalto ou por esforço. E aqueles que se esforçam, se apoderam dele. Precisa ter esforço. É suor, lágrimas, choro e ranger de dentes. Mas no mesmo texto de Apocalipse 22 diz que aquele que está na lama, que está se sujando, então continua se sujando.
Porque não há um meio termo. Nós como igreja não temos mais, não há mais como nós vivemos em cima do muro, no meio termo, entende? Movidos pelos ventos de doutrina, movidos por diferentes opiniões, por diferentes doutrinas, e são os coaches, e é isso e é aquilo. Nada contra os coaches, né? Como diz o pastor, não tem nada. Tenho amigos que são coaches, e é uma bênção, é uma ferramenta abençoadora para o reino de Deus. Só que nós não podemos mais ter o foco simplesmente nas nossas necessidades, na nossa vontade, no nosso querer. Porque o reino de Deus não é comida, não é bebida. Não é comida e não é bebida. Mas é paz, é justiça e é alegria no Espírito. É viver uma paz que o mundo não conhece. É viver em meio ao caos que nós estamos vivendo. E irmãos, às vezes a gente olha e pensa, puxa vida, justo da minha vez, né? Justo a minha vez foi ter crise, foi ter desemprego. Agora que a economia estava melhorando, agora que as coisas estavam, né? Que a coisa começou a decolar, veio essa crise, tá essa loucura. Justo na minha vez, mas eu quero dizer, vai só piorar. Porque Deus está estreitando a coisa, está apertando. Deus está vindo colocar as coisas em ordem. Deus está, sabe, tirando as coisas debaixo do tapete, trazendo coisas à luz que nós nunca imaginávamos que íamos ver. E nós como igreja, nós precisamos estar preparados nesse lugar, sabe? Prontos, esse Senhor, eis-me aqui. Passa por mim. Que a tua palavra passe por mim, que a tua palavra passe pela minha vida, transformando, movendo o meu coração em obediência à tua santa vontade. Porque a vontade do Senhor, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Então, se nós quisermos viver o que o Senhor tem para nós como igreja nesse tempo, nós precisamos estar conectados, atentos. Não se distraia, não se distraia. E quando nós lemos esse texto, nós conhecemos essa história, não é? Sobre a morte de Jezabel, sobre a casa de Acabe. Acabe foi um rei terrível. Não houve outro como ele, tão terrível, idólatra. Jezabel, ela era uma feiticeira. Queimavam seus filhos, se prostituíam em orgias, adoravam a Baal. E todo esse mau cheiro do pecado deles subiu diante das narinas de Deus. E não é diferente nesses dias. Jezabel no controle da nação, manipulando, controlando, cheias de esquemas. E eu não sei se você consegue identificar algumas coisas que nós temos vivido nesses dias. E agora Deus, ele levanta um rei, Jeú. Só que antes de levantar um rei, ele chama um jovem da escola dos profetas. E eu estava lendo o texto e eu fiquei analisando, e Deus começou a ministrar algumas coisas no meu coração que eu achei importante a gente compartilhar nessa noite. 3 classes de pessoas que Deus está chamando nesses dias e que precisam se levantar no meio da igreja com força, irmãos. Porque depois que tudo isso passar, você vai ver uma igreja gloriosa se levantando. Você e eu vamos viver dias de glória sobre a terra, onde sim o paralítico vai andar na nossa frente, o surdo vai ouvir, o cego vai voltar a enxergar, pessoas vão se converter em massa. Nós vamos ver, mas antes disso, o prumo está passando pelas nossas casas, pelas nossas vidas. O prumo está passando na minha casa, na minha vida, irmãos. É o prumo de Deus para alinhar aquilo que tem sido edificado da parte de Deus em mim. Para quê? Para que o propósito de Deus para a minha vida se cumpra. Para que o propósito do Senhor para a tua vida se cumpra. Então, não se assuste. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que lá no final, Jezabel, ela morre. Todo mundo fica feliz quando a Jezabel morre, né? Todo mundo fica faceiro. Maldita! Desgraçada feiticeira, morreu. E a nossa luta nesses dias é contra esse principado. Esse principado que sim governa, que exerce influência territorial. Só que eu e você entendemos que a igreja, ela é o governo espiritual na terra. A nossa presidência, os governos do estado, das cidades, as câmaras, enfim. O governo dos homens que foi sim estabelecido por Deus, mas a igreja, eu e você, nós somos o governo espiritual na terra. Então nós temos que entender algo, porque um dia alguém separou o que era espiritual do que era humano. Algum dia alguém decidiu fazer essa separação, só que eu vou te falar algo, não existe essa separação.
Nós somos homens e mulheres espirituais. Tudo o que emana de nós deveria ser santo. Tudo que eu e você fazemos, quer seja bom, quer seja ruim, exerce um impacto no reino do Espírito. Exerce um impacto no mundo espiritual. Quer seja bom, quer seja ruim. E é por isso que Deus tem nos chamado para esse alinhamento, porque Ele nos odeia, Ele quer nos destruir? Não, porque Ele nos ama. E Ele conta comigo e com você. Conta com essa classe de pessoas que tem se perdido no meio da igreja. E eu percebi, lendo o texto, as 3 classes de pessoas que Deus quer levantar nesse tempo. E Deus falou comigo, irmãos. E uma das classes de pessoas que Deus quer levantar são os profetas. Deus quer levantar nesse tempo os profetas, os reis e os eunucos. Os profetas, os reis e os eunucos. Primeiro, um profeta. Quando nós vemos esse profeta, você percebe que ele não tem nome. Ele simplesmente era um jovem da escola dos profetas, onde Eliseu estava. E agora Eliseu, recebe uma direção de Deus, ele chama esse jovem e diz: olha, faz isso, cinge-te, pega o óleo e vai discretamente, faz o que tu tem que fazer e volta correndo embora. 3 coisas simples. 3 coisas simples. E ele obedeceu. E ele obedeceu. Com tanta simplicidade, ele não pôde, talvez, aquele jovem profeta não mensurava o que ele estava fazendo, o impacto daquilo tão simples que ele estava fazendo, estava causando no mundo espiritual. Sem visibilidade, sem face, sem nome, sem fama, sem aparecer na internet. 3 coisas simples. Cinge-te, te põe de pé, te veste, te arregimenta, toma o óleo da unção e vai discretamente. Sabe o que eu percebo nesses dias? Que muitos profetas têm se perdido. Primeiro, porque não têm uma postura adequada para aquilo que carregam da parte de Deus. Segundo, brincam com a unção que Deus entregou, que Deus derramou sobre as suas vidas. Brincam com a unção, como nós conhecemos a história de Sansão. Ele brincava com a unção, até o dia que ele teve seus olhos perfurados e ficou cego. Brincam com a unção, usam aquilo de precioso que Deus deu em benefício próprio, para pedir, para barganhar, para explorar, para roubar. E discrição não se tem mais, né? Hoje em dia tudo vem a público. Eu não sei se vocês já perceberam. Tudo tem que vir a público. Tudo que as pessoas estão fazendo tem que estar na internet, tem que estar nas redes sociais. Se a pessoa está comendo uma lasanha, ela tem que publicar. Se ela está indo tomar banho, ela tem que publicar. Se ela está indo para o monte orar, ela tem que publicar. Se ela vai dormir no altar para se consagrar, ela tem que publicar. Se ela está orando e jejuando, ela tem que fazer uma live. Meu Deus! Distração em cima de distração. E essas pessoas que Deus um dia já chamou, já ungiu, já ordenou que fossem, fizessem coisas simples, elas precisam de alguma forma aparecer. Para quê? Para terem reconhecimento. Reconhecimento. Pessoas que não estão comprometidas com o propósito eterno, que elas estão dentro de uma missão, mas quando elas percebem que elas não vão se projetar, então elas abandonam a causa, irmãos. Me perdoe a franqueza. Infelizmente, o desejo de projeção, de aparecer, faz com que muitas pessoas abandonem a causa. Porque eu vou repetir o que eu falei no início. Deus não está nos chamando para nos fazer famosos. Deus está nos chamando para que nós sejamos santos. Cinge-te. Pega o óleo da unção que eu te dei e seja discreto. Profetas nesses dias precisam ter essa característica. Sem polêmica, sem bater boca. Discretos, fazendo o que é simples, mas que vai ter um impacto no reino do Espírito. Que muitas vezes, irmãos, a gente está fazendo coisas aqui que não está entendendo o que vai ter em efeito lá na frente, daqui a 5, 10, 15, 20 anos. E em torno de 20 anos, mais ou menos, antes
desse momento em que Jeú, ele é ungido rei, e ele acaba com Jezabel. Em torno de uns 20 anos aproximadamente, Elias estava lá, sem saber que estava causando um impacto no reino do Espírito, confrontando os sacerdotes de Baal. Levantando um altar para Deus. E aparentemente não aconteceu nada. Aparentemente não aconteceu nada de muito grandioso, né? O fogo veio, consumiu o sacrifício, ele matou aquela turma toda. E pronto, e agora? O que vai acontecer? Agora, o que estava sendo estabelecido no reino do Espírito, por causa daquela manifestação de Elias, gerou algo para que Jeú encontrasse o ambiente apropriado no tempo certo, na hora certa. Um relógio do reino do Espírito, funcionando de uma forma muito sincronizada, abriu um portal da glória de Deus naqueles dias, para que um belo dia Eliseu acordasse e disse: vai lá e unge Jeú, agora chegou o tempo. Entenda isso. Talvez o que nós estamos fazendo nesses dias como igreja, talvez a gente não entenda o impacto que vai ter na próxima geração, na vida dos nossos filhos, dos nossos netos. Talvez a gente não consiga entender, e talvez por essa causa, porque nós não conseguimos ver, porque as coisas não são assim com brilhos e estrelinhas, a gente às vezes desanima. Quantos homens e mulheres de Deus sentados em cadeiras como essa, desanimados, cansados, de braços cruzados, que já receberam uma palavra de Deus e que estão esperando que um profeta venha e diga: ei, faça isso, faça aquilo outro. Ei, você e eu já sabemos o que nós temos que fazer. Então por que não fazemos? Porque é tão difícil ser obediente e fazer as coisas simples que Deus está nos pedindo. Coisas simples, Vitor. E às vezes a gente tem medo de entrar no ministério de cabeça, porque acha que vai ser complicado. Não, irmãos, é simples. Jesus, ele é simples. É simples. O evangelho é simples. Nós é que complicamos. Eu vi o Léo falando isso aqui ontem, na live dos jovens. A gente vê, viu? Eu vi um trechinho, o Flávio estava ouvindo ontem à noite, e eu estava por ali, estava escutando. O evangelho é simples. E nós complicamos as coisas. E Deus está reagrupando, eu não sei, eu acho que regimentando profetas nesses dias. Homens e mulheres que tenham esse coração disposto e disponível para Deus, para liberar exatamente aquilo que Deus está mandando. Nada mais, nada menos. Nada mais, nada menos. O problema é que nesses dias, uma das estruturas que esse domínio de Jezabel estabeleceu, até mesmo na vida da igreja, são as estruturas almáticas. E aí, o profeta está ferido e ele recebe uma palavra. E por conta dos seus afetos, das suas dores, das suas feridas, dos seus traumas, ele acaba muitas vezes contaminando a palavra que precisa ser liberada, porque deixa que a palavra passe pela sua alma. Eu vi o pastor Luiz falando sobre isso, eu achei incrível. Eu disse: é isso, Deus é isso. O nosso problema nesses dias são os nossos afetos, irmãos. Os nossos afetos têm nos separado do propósito eterno. Somos afetuosos, sim, amamos as pessoas, sim, mas por amor nós precisamos, como profetas, comunicar a verdade, ainda que nós sejamos tidos por loucos. Você viu o que está escrito aqui? Os outros capitães olharam para Jeú e disseram: o que esse louco quer? Eu imagino como é que o profeta chegou lá assim, né? Passou por louco. Profeta de Deus nesses dias vai passar por louco, sabe por quê? Porque nós vamos estar remando contra a correnteza, nós vamos estar indo contra todo um sistema corrupto que tem tentado nos separar da vontade de Deus. E aí a gente é tido por louco: mas tu é doido, vocês são muito radicais, você não ouve essas coisas? Irmãos, nós somos bíblicos. Profetas, homens e mulheres de Deus que são bíblicos, que têm amor no coração, que têm buscado em Deus um batismo de misericórdia, de generosidade, que tem buscado em Deus esse batismo de mansidão. E eu tenho dito algo, Deus falou isso muito forte comigo no outro dia: nós precisamos ser batizados com misericórdia e mansidão nesses dias, porque são dias em que o juízo de Deus está tocando a terra. Por quê? Irmãos, a terra sempre foi um lugar de encontro de Deus e o homem.
E Deus, Ele quer curar a terra, porque a terra foi ferida por causa dos pecados dos nossos antepassados, por causa dos pecados das antigas gerações e por causa dos meus e dos teus pecados. Nós ferimos a terra. E Deus, Ele quer curar a terra. Curar a terra. E nós precisamos estar atentos. Buscar essa cura primeiro para a nossa vida, para que nós possamos ser uma fonte inesgotável de Deus na terra. E não esquecer que a vontade de Deus, ela é soberana. Misericórdia, compaixão, mansidão. Apocalipse capítulo 5, você vai ver que João, ele tem uma visão do trono de Deus. E ele vê os 4 seres viventes. Ele vê o leão, ele vê aquele que tem um rosto como de um homem, vê o cordeiro e vê como uma águia quando está voando. E aí João, ele vê o livro e ele começa a chorar porque ele olha ao redor e ele não vê, não encontra ninguém digno de abrir os selos. E ele chora desesperadamente. E aí um dos anciãos fala para ele assim: não chora, João, fica tranquilo. Eis que o leão da tribo de Judá, ele venceu para abrir os selos, não te preocupa. Só que em seguida você vai ver assim: eis que o cordeiro, ele é digno de abrir os selos. Sabe, irmãos, o leão não abriu os selos, foi o cordeiro que abriu os selos, porque o cordeiro, ele é manso. Em dias de juízo, a igreja precisa aprender a caminhar num lugar de mansidão, porque senão nós vamos nos tornar juízes dos nossos irmãos. E quando o juízo de Deus vem, não é para nos destruir, é para nos curar, é para colocar todas as coisas no lugar, é para descobrir toda a corrupção que ainda há nas nossas vidas, porque nós olhamos para o governo e vemos tanta corrupção, tanto lixo, tanta sujeira aparecendo. Pois então, vai começar por mim e por você. E você que é empresário, deixa eu te falar um negócio. Se tem coisa errada lá na sua empresa, começa a colocar em ordem, porque Deus está vindo com força. Nada mais ficará encoberto. Não há mais como se esconder, disfarçar e sair pela direita. Deus vai trazer tudo à luz, porque Ele quer curar o seu povo. Ele quer curar a sua igreja. Ele quer restaurar a sua noiva. Profetas alinhados com o Senhor. Se você tem um chamado profético, eu vou te dar um conselho: mergulha nesse lugar nesses dias, em Deus, e não tenha medo. Não tenha medo, só não permita que os seus afetos atrapalhem a palavra da profecia. Não permita. Não permita. Não permita que a pena, que a desconfiança, que o medo atrapalhe a palavra profética que precisa ser liberada nesse tempo, irmãos. Porque Deus, Ele permite sim que a partir do propósito nós geremos afetos. Mas raramente nós, a partir de afetos, vamos conseguir estabelecer o propósito de Deus, porque as nossas emoções, elas nos enganam. E o diabo, ele é muito astuto. Se ele não me pegar e não te pegar pelos nossos pecados, ele vai nos pegar pelas nossas emoções. Ele nos pega pelas nossas emoções. E é aí que nós caímos, porque nós achamos que temos controle. Não é fácil, mas não é impossível. Deus está levantando homens e mulheres nesses dias, e eu tenho certeza que você é uma dessas pessoas. Eu tenho certeza que todos que estão aqui são homem e mulher de Deus. Pessoas que foram chamadas, escolhidas por Deus para esse tempo específico. Então não se distraia. Não seja um profeta distraído. Aprenda a fazer a leitura dos tempos. Aprenda a ouvir, a discernir a voz de Deus entre tantas vozes. Escolha ouvir a voz de Deus. Escolha ouvir a voz de Deus. Não ouça a voz do coração. Não ouça a voz do seu coração. A palavra fala sobre a ansiedade. E eu acho tão interessante esse texto. Paulo, em Filipenses, ele fala assim: olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Quando eu entendi esse texto, Senhor, é mais de uma coisa então que eu posso pedir. Então eu vou começar a falar o que me preocupa, o que está me deixando ansiosa, o que está me deixando nervosa. Não adianta reclamar com as pessoas. A gente tem que falar para Deus. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. E a paz, que excede todo o entendimento, guardará o vosso
coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E aí eu sentei, meditando nesse texto, e Deus começou a falar comigo. Sabe qual é o problema? Existe uma espécie de um intercâmbio entre a mente e o coração, entre o coração e a mente. Quando o nosso coração está ferido, quando nós não estamos bem, quando nós estamos magoados, quando coisas na nossa vida não foram resolvidas, nós guardamos aonde? No nosso coração. E quando nós não estamos bem, a nossa mente, ela trabalha contra nós, irmãos. Infelizmente, essa é uma verdade. Os nossos pensamentos, as coisas que nós começamos a dar vazão e a pensar, e acabamos viajando muitas vezes, e daqui a um pouco pensamos uma coisa e aquilo desce para o coração. E daqui a um pouco, quando nós estamos bem, que nós estamos pensando coisas boas, que a gente acha assim, não, estou progredindo, agora eu vou avançar, agora eu estou, estou crescendo, amadurecendo. Vem algo do coração e comunica com a mente, que nos leva a lembrar de algumas coisas, a reviver situações. Um intercâmbio entre mente e coração. E quando eu entendi isso, o Espírito Santo começou a ministrar: o teu problema são os intercâmbios entre a tua mente e o teu coração. Eles têm te contaminado. E é por esta causa que tu anda ansiosa. Eu disse: Deus, é isso aí. Eu comecei a orar. Eu disse: sim, eu repreendo agora. Eu cancelo toda a conexão entre mente e coração e mente. Toda a conexão doente que sai da minha mente, vai para o meu coração, e que sai do meu coração e vem para a minha mente. Porque eu, como igreja, eu tenho a mente de Cristo. Eu sou uma filha. Eu tenho a mente de Cristo. E sabe, irmãos, as coisas começam a melhorar. Então nós precisamos entender que o que está no coração muitas vezes contamina a nossa vida inteira, o projeto inteiro de Deus para as nossas vidas. Amém? Eu quero deixar isso no seu coração nessa noite. Uma das classes que Deus quer restaurar nesses dias na igreja são os profetas. Profetas improváveis. Pessoas que não procuram fama, que não procuram aparecer, que não procuram se mostrar, que não procuram provar que sabem. Deus não está interessado no que nós sabemos. Deus, Ele quer saber se eu e você queremos fazer parte do propósito dEle. Você quer? Deus vai te ensinar. Se você quiser, Deus vai te ensinar, Deus vai te conduzir. Não se preocupe com o que você sabe ou não sabe. Deus quer que você queira e diga: eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui. Se o Senhor me chamou para esse tempo, então eu quero fazer parte. Outra classe de pessoas que o Senhor está restaurando nesses dias, levantando, são os reis. Os reis. Ele foi ungido rei, ele era um capitão, um homem de guerra. E agora esse camarada, ele é ungido rei. E ele tem uma tarefa muito árdua, que era exterminar a casa de Acabe. Você consegue imaginar? Jeú cavalgando, furioso, enlouquecido. E eu imagino que ele era uma pessoa muito forte, valente, destemido, ousado, audacioso. E sabe, é essa classe de homens que Deus está procurando nesses dias. Homens fortes que ouçam e obedeçam a voz profética. Não basta ser rei, tem que ouvir a voz profética. Não basta ser rei, tem que obedecer a voz profética. E é o que eu tenho dito para os homens: não basta ser homem, tem que ser forte nesses dias. Não basta ser homem e dizer assim: eu sou o homem da casa. Tem que ser forte nesses dias, porque a sua esposa precisa de você, os seus filhos precisam de um homem forte. Não de um cara fracote, que na primeira luta, que na primeira situação que dá errado, corre para baixo da saia da mãe, corre para baixo da saia da esposa. Não, homens fortes. Não basta ser bom nesses dias, precisam ser fortes. Então não seja bom homem, seja forte também. E você, mulher, deixa o seu marido ser forte, porque há uma força dentro dele, que talvez você ainda não tenha experimentado, porque você não saiu do comando. Saia da frente, saia do comando e deixa o teu marido mostrar o quanto ele pode cuidar de você, o quanto ele pode ser forte, porque ele é forte. Sejam fortes, destemidos, corajosos. Sabe por quê? Porque um profeta, deixa eu explicar para você a diferença entre o rei e o profeta, quando entramos nessa batalha contra esse sistema jezabélico. O profeta, ele não tem poder e autoridade para matar Jezabel. Ele identifica a ação, ele faz a denúncia da ação. Porém o pai, o rei, ele tem essa autoridade de se posicionar, quando obedece à voz profética, para colocar Jezabel abaixo. Entenda isso. Entenda isso.
O espírito de Jezabel não é a pastora da igreja, que trabalha, que faz um monte de coisa, que está sempre na ativa. Jezabel é um sistema corrompido de sedução, que seduz. E o que ela faz quando ela vê Jeú se aproximando? Ela corre para a janela, ela pinta em volta dos olhos e fica na janela, tentando fazer o quê? Seduzir pelos afetos. Vai fazer como o outro lá que matou o seu senhor? Pintar em volta dos olhos fala de mudar, de maquiar a visão correta das coisas. Ficar na janela significa que ela estava tentando obstruir um portal profético que estava aberto naquele lugar. Entenda, irmãos, o que Deus está falando conosco nesses dias. Porque quando a Bíblia fala acerca de portas, ela está falando da unção apostólica, mas quando ela fala acerca de janelas, fala do profético. Quando se fala de janelas, estamos falando de algo profético que está aberto. E agora uma janela profética se abriu através da vida de Elias 20 anos antes, que agora Eliseu estava podendo enxergar através dessa janela. Um jovem profeta decide obedecer e um capitão ali é levantado rei. E há uma janela profética que está desbancando a ação daquele espírito. E ela tenta maquiar, ela tenta obstruir a visão, ficando na janela, disfarçando, seduzindo. E o mais interessante de tudo isso é que Jeú, como um homem, como um rei forte, ele não se deixa seduzir. Ele ignora aquele atentado de sedução daquela mulher. E ele olha para cima e diz: quem aí está comigo? Quem aí está comigo? E a Bíblia diz que lá em cima com ela tinham 2 ou 3 eunucos que serviam aquela diaba. E essa é outra classe de pessoas que Deus quer restaurar no meio da igreja. Os eunucos do reino de Deus para esses dias. E agora os eunucos, eles se olham e dizem: agora é a hora. Maldita, ela vai morrer. Sabe quem tem autoridade para jogar Jezabel abaixo? Só aqueles que foram castrados por ela sabem a dor do que é ser castrado por um sistema corrompido, malicioso, sensualizado. Um amor sensualizado. Irmãos, quando nós amamos, nós entendemos a correção. E não há amor sem correção. O amor sem correção é um amor sensualizado. Há uma sensualidade na forma de amar, porque há interesse. Há uma troca de interesses, troca de favores, politicagem. Deixa assim, aqui ninguém precisa saber, né? Porque, como que eu amo o irmão, como é que eu vou falar isso para a irmã? Se eu amo tanto a vida dela. Então, se você ama tanto a vida dela, e você é um homem e uma mulher de Deus, corrija, repreenda, exorte, ensine, fale a verdade. Não tenha medo de falar a verdade. Peça a Deus: Senhor, eu quero um batismo de mansidão, para que quando a verdade, a correção sair dos meus lábios, saia com o teu perfeito amor, Senhor, que lança fora todo medo, mas que traz uma intrepidez, que vai gerar algo na vida daquele que está sendo disciplinado, corrigido, exortado. Um amor que é de Deus, não um amor sensualizado, político, corrompido, que dá um jeitinho, que diz que não tem nada a ver, que maqueia os olhos, que se enfeita. Não, irmãos, chega de nós, sabe, sermos seduzidos por todos os enfeites que nós temos visto, por todos os apelos tão enfeitados que nós temos visto ao nosso redor. Não, nós precisamos nos posicionar. E os eunucos, a Bíblia fala acerca dos eunucos, que alguns nasceram eunucos. Jesus fala sobre isso. Deixa eu ver, eu acho que eu anotei aqui onde é que está. Acho que está em Mateus. Já vou terminar. Mateus 19, 12. Fala sobre os eunucos. Alguns que nasceram eunucos, outros que foram feitos eunucos, e outros que a si mesmo se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem tem discernimento, entenda. É o que está escrito. Mateus 19, 12. Dias em que Deus procura homens e mulheres que se façam eunucos por causa do reino de Deus. Por
causa do reino de Deus. Aonde estão esses eunucos nesses dias? Não são pessoas que foram castradas e agora estão feridas com a igreja. 90% ou mais das pessoas que se dizem feridas com a igreja, que deixaram de congregar, elas não estão feridas com a igreja. Elas têm problemas de alma, coisas que não foram curadas, coisas que não ficaram resolvidas na sua vida. E agora é muito fácil a gente transferir a responsabilidade para a igreja, para os irmãos, para os pastores, não é? Para os pais. Pessoas que não resolveram suas próprias dores, as suas próprias dificuldades internas. Todos nós temos. E agora eles apontam para a igreja: não, é culpa da igreja, então eu não... A igreja me feriu. Não. Onde estão aqueles que vão se fazer eunucos? Porque os eunucos, eles eram castrados justamente porque eles eram colocados para cuidar das mulheres, dos reis, dos haréns. E eles não podiam ter desejo por aquela rainha, por aquelas mulheres. Eles não podiam ter desejo de tocar a noiva, as esposas do rei. Eles eram feitos eunucos para servir. Estavam em torno do rei, servindo. Eram pessoas inteligentes, com força, mas que não se preocupavam em gerar nada para si. E essa é a grande sacada desse texto. Aonde estão as pessoas nesses dias que vão se fazer eunucos por causa do reino de Deus? Que não vão trabalhar para gerar coisas para si? Eunucos, sim, que estão dispostos a passar a mão na Jezabel e colocar ela abaixo e dizer: não, chega para esse sistema, chega, nós não te serviremos mais, nós não vamos mais compactuar com isso que está acontecendo, nós não fazemos mais parte. E colocar abaixo esse sistema corrompido. Ai, irmãos, eunucos, profetas que não se corromperam, profetas que não contaminaram a palavra profética, reis, homens fortes que vão se levantar nesses dias. Não há como nós falarmos sobre reino de Deus sem restaurar o sacerdócio nesse tempo, tanto de mulheres como de homens, e principalmente os homens. Porque um sacerdote, homem, restaurado, ele vai trabalhar pela restauração da sua casa. Um sacerdote alinhado com o céu, ele trabalha pela restauração da sua casa. Onde estão esses homens e essas mulheres? Onde estão os eunucos de Deus nesse tempo? Que vão sim se associar aos reis que Deus está levantando, que vão se juntar aos reis que Deus está levantando e entendendo que Deus os colocou ali para servir aqueles reis. Você conhece alguma pessoa que trabalha de empregada, de funcionário, né, em alguma empresa, e que trabalhe para fazer a vontade do seu patrão? Eu conheço pouquíssimas pessoas que fazem isso. Porque aonde nós estamos, nós queremos fazer a nossa vontade. E não é isso que Jesus nos ensina. Jesus ensina que nós temos que fazer a vontade do nosso Pai. A vontade do nosso Pai. Onde estão os funcionários que vão trabalhar para ver o crescimento do seu patrão? Que vão honrar os seus patrões? Que não vão falar mal dos seus patrões? Que vão trabalhar tendo cuidado daquela empresa como se fosse sua? Que vão zelar pelo patrimônio do seu patrão? Entendendo que se Deus te deu esse emprego, te colocou ali, ali que Deus te plantou, então seja o melhor cristão que você pode ser naquele lugar, o melhor filho, a melhor filha de Deus, dando o melhor testemunho que você puder naquele lugar, independente se o seu patrão for ou não cristão. Faça a vontade de Deus para a sua vida. Trabalhe como se estivesse trabalhando para o próprio Deus. O problema é que nós queremos ir para os lugares e fazer a nossa vontade, do nosso jeito. E ainda nos colocamos no lugar do patrão e dizemos assim: ah, mas se eu faria diferente. Você não é o patrão, você é o funcionário. Você até faria diferente, mas eu não sei porquê. Ele é o patrão e você é o empregado. Entenda o seu lugar. Não há lugar maior e não há lugar menor. Cada um ocupa um lugar que Deus colocou. Entenda isso. E no reino de Deus não é diferente. Entenda o lugar onde Deus te colocou. Se Deus te chamou como profeta, seja um profeta. Não se corrompa.
Se Deus levantou você como um rei, seja valente, destemido, audacioso, cheio de intrepidez. Mas se Deus te chamou como eunuco, faça a sua parte. Faça a sua parte. Tudo que nós fizermos em prol do propósito eterno nesses dias vai causar um impacto tão grande para as futuras gerações. Então não se preocupe em aparecer. Se preocupe em ser aquilo que Deus chamou você para ser. Porque é um tempo em que nós podemos observar que existem 2 tipos de ministério. E você pode escolher qual ministério que você quer ter. Nós podemos ter o ministério que sobe ou o ministério que desce. O ministério que sobe é o ministério que busca ascensão, que busca aparecer, não é? Que busca brilhar, que busca estar na frente, as mídias, que busca reconhecimento, que busca ter seu nome falado em público. Esse é o ministério que sobe. Mas também é um ministério que acaba rapidinho, quando essa pessoa percebe que ela não está tendo ascensão, quando ela percebe que Deus não vai promovê-la, porque não são dias de promoção. Então ela abandona a causa. Ela abandona o projeto celestial. E existe o ministério que desce. O ministério que desce. E para descer tem que cavar. Só que entenda algo, à medida que nós descemos, à medida que nós cavamos, nós vamos lançando fundamentos que vão dar uma base sólida para aquilo que Deus está edificando na nossa vida. E quando vier o dia ruim, quando a tempestade bater na nossa parede, quando a chuva tocar no nosso telhado, a nossa casa vai ficar de pé. Porque nós teremos bases sólidas. Sabe por quê? Porque ao invés de aparecer, nós nos preocupamos em cavar para lançar fundamentos. E fundamento fala de lugar onde ninguém vê, onde ninguém viu, onde ninguém sabe o que está sendo investido. Você já viu uma construção? A maior parte dos valores que nós gastamos para levantar uma casa, ela vai nos fundamentos. É ferro, é cimento, é pedra. Ui, dá uma dó do dinheiro, porque vai dinheiro e a gente não enxerga nada, né? A gente não vê, é porque a gente quer ver parede, quer ver janela, quer ver tudo pintado, né? Só que o mais importante está na fundação, porque se uma edificação não tiver uma fundação correta, ela vai ruir, ela vai rachar. As paredes vão ruir. E o problema não é ruir, o problema é que quando cai ainda machuca outras pessoas. Isso tem um nome, é imaturidade. Quando nós somos filhos imaturos, nós não entendemos o projeto ao qual nós estamos envolvidos, irmãos. Isso se chama imaturidade. O filho imaturo não entende o projeto no qual seu pai está colocando. Isso é triste. Fundamentos, cave fundo, cave profundo. Não se preocupe em subir nesses dias, se preocupe em descer. Porque quando nós descemos, nós achamos águas limpas, cristalinas. Nós achamos fontes de vida quando nós descemos. Tem um ditado popular que diz que quanto, maior a altura, maior é a queda. Isso é óbvio. Maior a altura, maior a queda. Não se preocupe em subir nesses dias, se preocupe em descer. Porque quando nós descemos, nós temos um encontro profundo com o Senhor. E Ele vai mostrar para você o quanto você tem sido fundamentado. Sabe por quê? São dias de estabelecer fundamentos que serão para a eternidade, irmãos. O que nós estamos vivendo hoje não é o que nós vamos viver. Calma aí. Calma lá, não é ainda, não chegou o tempo. Nós ainda vamos viver a vontade de Deus. Deus está nos preparando nesses dias, lançando esses fundamentos. E se nós formos um pouquinho inteligentes, nós vamos aceitar o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Talvez você tenha edificado algumas coisas sobre o fundamento que não está fortalecido e as paredes estão ruindo. Deixa vir tudo abaixo, irmão. Começa de novo. Deixa ruir, põe abaixo, ajuda, mete o pé junto. Assim, essa parede não serve, ela precisa vir abaixo. Essa parede não serve, ela precisa cair. Essa parede está obstruindo a minha visão daquilo que Deus quer. Essa porta não é lugar dela aqui. Essa janela, ela precisa sair daqui. Esse telhado tem goteira. Põe abaixo e deixa Deus fazer na sua vida. Em nome de Jesus. Fundamentos corretos. Seja fundamentado para os dias que estão por vir. Nós estamos em guerra contra um sistema corrompido. Entenda os dias que nós estamos vivendo. Dias de guerra contra um sistema corrompido. E nós precisamos mais do que nunca despertar nesses dias. Dentro da simplicidade do Evangelho, fazer a vontade do Senhor para as nossas vidas. Se você é um profeta, seja profeta de Deus.
Se você foi chamado para ser um rei, seja o melhor rei de Deus que você puder. Deixa o Senhor restaurar a sua masculinidade espiritual, homem. Deixa o Senhor restaurar a sua masculinidade espiritual. Deixa o Senhor cortar o seu cordão umbilical da sua mãe, dos seus familiares. Você tem uma casa agora, você tem uma família, você precisa orientar essas pessoas que Deus colocou na sua vida como esposa e filhos. Você precisa proteger e governar em favor dessas pessoas. Corte o cordão. Seja homem. E ser homem não é bater na mesa e dar um tapa e dizer que é você que manda. Seja homem, ame a sua esposa e morra por ela se preciso for. Mas seja forte. Tenha uma audácia no seu espírito. Busque de Deus um batismo de misericórdia, de compaixão, de mansidão, para lidar com as situações que vão aparecer. Seja um rei honrado. Seja um eunuco, uma mulher eunuco, um homem eunuco de Deus nesses dias. Improvável, mas que faz o seu trabalho entendendo que tudo que é feito para a glória de Deus é maravilhoso. Tudo que eu e você fazemos precisa ser para a glória dele. Precisa ser para a glória do Senhor. Tudo que um filho que ama a Deus faz é para ver o nome de Jesus aparecendo. Amém? E eu quero desafiar você nessa noite. Eu quero desafiar você não na sua carne nem na sua alma, mas no seu espírito. Que o Espírito Santo de Deus ele mova no seu espírito nesses dias e traga uma inquietação santa. Sabe aquela crise santa que a gente vive, de ter um desejo de ver todas as coisas no lugar? Só que não é simplesmente um desejo, é um desespero santo, não é uma ansiedade, é um desespero santo. E dizer: Senhor, eu vou me esforçar para que o teu propósito se cumpra na minha vida. Isso é um desespero santo, isso é um esforço. O reino dos céus, ele é tomado por assalto. E todos aqueles que se esforçam se apoderam dele. Apocalipse capítulo 2 fala que aqueles que resistirem a Jezabel, aquele que vencer, o Senhor dará junto com ele o governo das nações. É grandioso o que Deus está para fazer, mas nós precisamos entender. Nós precisamos entender o nosso chamado. E a minha oração é para que o Espírito de Deus ele incendeie o seu coração nesses dias. Incendeie o seu coração de amor por Jesus, de amor por tudo aquilo que Ele está fazendo, porque tudo que o Senhor está fazendo conosco é por amor. Pode ter certeza, é por amor, é porque Ele te ama, é porque Ele nos ama, é por amor. Se Ele está te tocando de uma forma que talvez seja dolorosa, é por amor, porque o Pai que ama, Ele disciplina os seus filhos. Talvez Ele precise tirar algumas coisas de nós, nos dar outras, eu não sei como está sendo com você. Mas tudo que Ele tem feito é por amor. E pode ter certeza que você vai conseguir enxergar com muita clareza qual é o lugar que o Senhor tem ocupado na sua vida. Qual é o lugar que Ele tem ocupado na sua vida, na minha vida? Que lugar é esse que nós temos dado para Ele? Feche os seus olhos, vamos orar um pouquinho. Se você quiser ficar de pé, nós podemos adorar a Deus juntos. Eu quero animar você nessa noite. Talvez você esteja aqui pensando: pastora, cala a boca. O que tu tá falando aí? Fica quieta. Talvez você pense assim: eu sou essa pessoa que tô sentada, desanimada, de braço cruzado, esperando que um anjo do céu venha dizer o que eu tenho que fazer. Não, o Senhor já não te deu uma palavra? Se ela ainda não se cumpriu, ela está valendo. Não esqueça das promessas de Deus para a sua vida. Sabe, irmão, sempre no dia mau eu trago a lembrança, a memória, as coisas que me dão esperança. É isso que a Bíblia diz. Procuro trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se uma palavra que Deus te entregou não te traz esperança, então você é a pessoa mais infeliz da face da terra.
Se uma promessa de Deus para sua vida não te traz esperança, então nós somos infelizes. Deus fez uma promessa para você, então traga isso à sua memória. Diz: Senhor, traz à minha memória as coisas que me dão esperança. Sim, porque os dias maus ainda virão, irmãos, e nós precisamos estar preparados, lembrando das promessas do Senhor para a nossa vida. Ele virá, Jesus está voltando. Jesus está voltando, Ele está nos preparando. Ele está nos fazendo entender algumas coisas. E se você não entendeu, peça ao Senhor: Senhor, me dá entendimento, me batiza com entendimento. Eu quero entender. Eu quero que quando o Senhor olhe para a terra, o Senhor encontre a minha vida, alguém que entenda. E essa pessoa sou eu quero entender. Fale com Deus. Feche seus olhos.